Olá, sou Cristina Coimbra, médica oftalmologista, faço time do time Soblack e hoje a gente está continuando com as nossas lives Soblack com o objetivo de orientar, tirar qualquer dúvida de você que usa lente de contato, que quer utilizar lente de contato e como a gente já tinha iniciado no último ano aí a falar um pouquinho mais de outras doenças, né, outras alterações oculares, hoje a gente vai falar de um tema super importante que é super atual, que é a miopia, né? A gente sabe que a população aí está se tornando cada vez mais míope e iniciando a necessidade de óculos cada vez mais cedo. Então, hoje a nossa função aqui vai ser ajudar você, né, a evitar que isso aconteça com seu filho, com algum conhecido seu, ou mesmo se você já tiver, saber como evitar dela progredir de maneira tão acelerada, que é o que a gente observa hoje em dia. E hoje a gente vai contar com uma super convidada aí, doutora Silvia Herculano Shida, ela que já atua na área de controle de miopia há muitos anos, mais de 10, 15 anos, né, Silvia? Ela que tem ela é oftalmologista e tem de subárea aí, de subespecialização, estrabismo e oftalmologia pediátrica pela Unifesp. Vai estar contando para a gente um pouco o dia a dia dela, de como ela consegue aí controlar no consultório e quais são os perfis de tratamentos aí para evitar a progressão tão acelerada aí da miopia nas nossas crianças em especial e pensando também nos adultos, alguns perfis de tratamento aí mais atuais. Seja bem-vinda, Silvia. É um prazer estar aqui com você hoje. Cris, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer então a você e a Black, né, por ter essa participação aqui num tema tão importante para a gente, né, e realmente tenho atendido bastante casos aí de miopia em crianças, também em adultos, claro, mas como eu faço, né, muito estrabismo e oftalmologia pediátrica, então eu tenho um público infantil e adolescente muito grande e já estou aí tratando essa progressão miópica há alguns anos, com todos os recursos que a gente tem no momento. Então, é um tema bastante importante para a gente falar e agradeço novamente aí pelo convite. Há muitos anos, né, Silvia, que a gente sabe alguns fatores inerentes ao aparecimento da miopia, essa progressão. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você começasse para mim dizendo o que é a miopia, por que ela acontece, um pouquinho do que seria ela, né? Uhum. Bom, então, assim, a miopia é um tipo de grau em que a gente fala assim, o olho do paciente míope é um olho que essencialmente cresceu além do esperado. Então, o míope é aquele paciente que tem a dificuldade para ver de longe, que precisa se aproximar dos objetos para poder enxergar melhor, né? A grande maioria das pessoas, ao nascer, não é míope. Tá? As pessoas, o bebezinho, quando nasce, tem grau positivo, que é o contrário da miopia. É um olho pequenininho e a imagem se forma para trás da retina, para trás do olho. Isso a gente classifica como hipermetropia. Já a miopia, então, é aquele olho que cresceu além do esperado, um olho grande, a imagem não consegue chegar até o fundo do olho, a pessoa tem que se aproximar para enxergar. Então, assim, a gente sabe que a miopia hoje, né, nós sabemos hoje que ela é multifatorial. Tem a questão, né, da herança genética, mas também tem a questão da influência do fator ambiental, que hoje é uma questão que está impactando demais. Então, assim, que seria isso, né, o fator ambiental? A gente sabe hoje que realmente o uso excessivo da visão para perto, principalmente em telas, quando a gente está falando de telas, aqui a gente está falando em celular, tablet, computador, principalmente, de telas pequenas, esse uso excessivo da visão para perto nas telas, ele pode acelerar uma progressão de miopia. Então, naquele paciente que já é míope, ele pode ficar míope de forma mais acelerada, ou para um paciente que não é míope, ele também pode se tornar míope só por esse uso excessivo. E aí, uma Quando das perguntas que a gente mais recebe das mães é assim: tem como eu notar no meu filho que ele pode estar se tornando míope, sem obrigatoriamente eu ir no médico, né, no oftalmologista? Claro que a gente sabe que a criança tem que ser avaliada em todas as fases da vida. Mas, eventualmente, ali naquele intervalo, né, tem alguma coisa que possa chamar a atenção dos pais para a gente antecipar essa avaliação aí periódica da criança? Com certeza, Cris. Então,
a criança míope, né, com o paciente com uma miopia não corrigida, ele pode dar, sim, alguns sinais, né, principalmente esse que eu comentei, de se aproximar dos objetos para enxergar, ou às vezes é uma criança que volta da escola com queixa de dor de cabeça frequente, então umas 2, 3 vezes na semana, se queixando de uma cefaleia frontal, que a gente fala uma dor de cabeça aqui na testa, no final do dia, que criança que aperta demais os olhos assim para poder enxergar, ou que esfrega o olho, né, para poder também você ver que está fazendo algum tipo de esforço ali para enxergar. Então, esses são Uma alguns maneira de sinais. compensar, né? Quando a pessoa fecha o olhinho, assim, ela meio que dá o Exato. foco, digamos assim. Melhora a E É, profundidade de é um foco, sinal muito. justamente. Qualquer adulto que seja míope sabe que se fechar um pouquinho mais o olho, melhora a visão, né? Mesmo sem óculos. Tanto que é um dos sinais, mesmo dos adultos, chegar no consultório e dizer: olha, eu acho que a miopia piorou, porque eu estou fechando o olhinho um Exatamente. pouquinho. E me conta uma coisa. Existe alguma fase assim da vida onde é mais arriscado, digamos assim, de essa criança se tornar míope? Existe alguma fase assim que seja pior? Com certeza. É assim, quanto mais cedo a criança ficar míope, pior para o prognóstico visual dela, né? Por quê? A miopia é um tipo de grau que só vai aumentando conforme o crescimento. Lembra que eu falei lá no começo, né, que o bebezinho nasce com grau positivo de hipermetropia? Essa hipermetropia, esse grau positivo da criança, ele vai diminuindo lentamente conforme o crescimento dos olhos, até por volta dos 7, 8 anos de vida. Então, mais ou menos ali pelos 7, 8 anos, a gente já tem o olho do tamanho do olho de um adulto. Então, depois dos 8 anos, a criança que fica míope, este grau ele vai evoluindo, dos 8 anos até por volta dos 20, 20 e poucos. Hoje a gente vê até adulto com grau progredindo, né? Então, imagina aí que você vai ter uns 10 anos de progressão, pelo menos. Agora, a criança que fica míope antes ainda dos 8 anos, vai ter um prognóstico pior ainda, porque são mais anos de evolução, mais tempo de evolução, com um risco muito grande de se tornar um alto míope. O que eu sempre gosto de dizer e de reforçar para os pacientes é o seguinte: a miopia em si não é um problema, né? Porque a miopia a gente corrige com óculos, com lente de contato, com a cirurgia refrativa na vida adulta, que é a cirurgia da correção do grau, mas o problema é a alta miopia. E se a gente aumenta a população de míopes, a gente também vai aumentar a população de automíopes. E a alta miopia é o problema porque junto dela a gente tem A maiores chances partir de de quantos graus a complicações. gente pode considerar? A A partir de partir de quantos 6 graus a graus, gente pode considerar? Olha, 6 graus, né? E o que traz de ruim o fato do paciente ser automíope, né? O que pode acontecer aí? então, o paciente automíope, a partir de 6 graus, ele tem um maior risco de complicações indesejáveis, como glaucoma, catarata, descolamento de retina, a maculopatia miópica, que é uma condição que pode levar até mesmo à cegueira. Então, quer dizer que o automíope, ele tem um risco maior de desenvolver cegueira, né? Então, por isso que a OMS fez uma projeção, né, um estudo, e viu que se nós não fizéssemos nada, a gente teria aí uma população, metade da população mundial de míopes até 2050. Então, se a gente aumenta a população de míopes, também Isso é vai bem aumentar alarmante, né? Assim, muito, né? Muito, as complicações, muito. né? Então, gente, observe assim, se a gente não fizer nada, a possibilidade de, sei lá, metade de nós todos sermos míopes no futuro é muito alto. E aí, como a doutora Silvia falou, o problema não é ser míope em si. O problema é essa questão da automiopia e as complicações inerentes que podem vir juntos, né? Que sim, podem causar Sim, deficiência aí visual grave, né? E às vezes sem possibilidade de correção. Inclusive, uma exatamente. coisa que tu citaste aí, a questão do tempo, né? De até quando, em geral, a miopia pode progredir. Existe ainda esse número mágico? Não, então assim, a gente antigamente falava assim, não, e nos meninos com 18 anos já É, estabiliza o crescimento, então o grau também já vai estar estabilizado, nas meninas com 20 anos, mais ou menos. Hoje a gente já vê que não é bem assim, né? Porque nós temos adultos, às vezes, que estão ali, por exemplo, até fazendo aquele controle para poder fazer a cirurgia refrativa de correção do grau, e o grau não para de aumentar, mesmo na vida adulta, né? Então a gente sabe que hoje não é bem isso assim. é uma coisa que eu quero bastante.
Tem uma coisa que eu, por exemplo, trabalho com eu pego muito no consultório, né? É aquele com adulto certeza. enlouquecido para operar, contando os meses para passar de novo com a gente para fazer a cirurgia, e chegou lá, voltou a aumentar o grau da miopia, né? Isso por Uhum, conta de todos os fatores inerentes ao nosso ambiente atualmente. E como você já mesmo falou, um dos mais importantes é o uso da visão de perto, né? sim. Então, conta para mim, pensando em ambiente, no que a mãe já pode fazer Ah, desde novinho. Uso de telas, por exemplo. É sempre a pergunta mais, doutora, quanto que meu filho pode usar de tela por dia? tá. Quantos de atividade ao ar livre ele tem que fazer assim para tentar evitar, né? Hoje a gente sabe que até a vitamina D, o fato de a gente pegar um pouco de sol, ajuda a Opa, inibir a questão desse crescimento ocular sim. acelerado. E aí todo mundo morre de medo de sol também hoje em dia. Então eu sempre digo assim, tem Todo que mundo ter um é certo dentro do equilíbrio. apartamento. Exatamente. Conta pra gente aí um pouquinho de como as mães podem tentar manejar essas situações de ambiente externo, nem pensando agora ainda em tratamento oftalmológico em si. Uhum. Então, assim, a gente sabe hoje que realmente são fatores de proteção para a gente retardar a chegada de uma miopia e evitar uma progressão acelerada. A questão da exposição à luz do sol, como você mesma já colocou, Cris, então a criança precisa ter uma exposição diária à luz do sol de pelo menos 1h30 a 2 horas por dia. Então, assim, aquele intervalinho da escola, do parquinho, é super importante. Praticar atividades ao ar livre, usar muito a visão para longe. Então, atividades, esporte, uma caminhada no parque, qualquer coisa, caminhar na rua, no bairro, qualquer coisa desse tipo já conta como essa atividade. Além disso, o controle de telas. Então, assim, a Sociedade Brasileira, né, de Oftalmologia Pediátrica tem um protocolo, uma recomendação, que é a seguinte: para crianças de 0 a 2 anos, é zero tela. Então, assim, não é para ter nem celular, nem tablet, nem computador. A TV não entra nessa questão para os olhos, né? Porque a tela é grande, está longe dos olhos. Então, isso que a gente não está aqui entrando na questão cognitiva, né? Só falando do que acontece com os nossos olhos. Então, criança de 0 a 2 anos, nada de contato com telas, de 2 até 5, no máximo 1 hora por dia, de 5 em diante, no máximo 2 horas por dia, sendo que essa 1 hora e essas 2 horas têm que sempre ser fracionadas. Então, não pode deixar a criança ficar ali 2 horas direto no celular ou 1 hora direto. Tem que fazer tempinhos de meia hora ou 20 minutos. Além disso, é importante que o É. objeto, que a tela não esteja muito próxima, né, dos olhos da criança. Então, sempre fala assim para a criança: olha, se for para ver alguma coisa no celular ou no tablet, ó, bracinho esticado sempre. Então, a 30, 40 centímetros dos olhos. E estar num ambiente bem iluminado também faz diferença, né? Outra coisa, Essas são dicas tudo muito importantes, porque às vezes a gente acha que não faz tanta diferença, né? Ah, não é no celular, é no tablet. Tablet também conta, também né? Tem conta. muita criança aí que já tem tablet, né? Porque os próprios pais utilizam, não que os meus não usam, os meus usam, gente, mas assim, eu sei o quanto é difícil a gente conseguir isso, né? Fora a questão de fazer sempre atividades físicas aí ao ar livre, que ajuda muito na questão da progressão, É. né? Mas é uma missão. Nós que Nossa, somos mães, isso é uma missão realmente, e é uma missão que vale a pena é, ser levada assim, porque faz diferença na fase final, na fase adulta dos nossos filhos. com E agora, certeza. pensando na questão de tratamentos oftalmológicos, né? Como é que vocês preconizam, vocês da oftalmopediatria, orientam o quê? Questão de tratamento? Antigamente, a missão era, pai tem que levar o filho pelo menos de 6 em 6 meses no oftalmo e trocar o óculos. Ponto, era isso. Hoje em dia a gente sabe que mudou muita coisa, né? O que tu já Uhum. pode dar de orientação para o nosso paciente de possibilidades de tratamento? Então, até quando eu atendo alguma criança míope, né, e até principalmente quando tem pai e mãe míope, eu gosto sempre de falar: olha, na nossa época, na sua época, a gente não tinha essas opções. Hoje a gente tem bastante opção, bastante recurso aí nas nossas mãos, né? Então, cabe a gente oferecer esses recursos e à família e ao paciente
cumprir também com essa questão, né, do controle de telas. Mas vamos falar aí dos recursos que a gente tem hoje. Então, no Brasil, desde 2019, a gente tem o uso liberado da atropina, que é um colírio, que aqui no Brasil a gente usa desde 2019, já com liberação do CFM. É um colírio que a gente manda manipular numa concentração específica e ele também faz um bom controle da progressão miópica e até 2022 era o único recurso diferente que nós tínhamos até o momento, tá? Em 2022, no Brasil e no mundo, chegaram os novos recursos ópticos de tratamento da progressão miópica, que são as lentes ópticas de controle do crescimento do olho, são as famosas lentes de focos, né? Então, são lentes de óculos, lentes especiais que seguram o crescimento do olho. Aí a gente tem hoje já diversas marcas. Lá em 2022, começaram inicialmente duas principais e depois foram chegando as novas marcas. E nós temos também uma lente de contato que também chegou até antes, em 2021 já foi lançada, que é uma lente de contato própria para o controle de miopia em crianças. Aí, às vezes, os pais falam, nossa, mas lente de contato, meu filho, uma criança vai usar lente de contato? Sim, não existe uma idade específica para o uso de lente de contato. Esses estudos todos foram feitos com crianças de 8 a 16 anos, a lente de contato em questão é uma lente de descarte diário, onde a criança abre o blister, usa e joga fora, então não tem que ficar limpando, higienizando a lente, então o risco de infecção é muito baixo, e essas lentes trazem uma liberdade para a criança também, né, para a prática de esportes. Eu tenho alguns casos bem interessantes, tem uma paciente que começou usando óculos de lente de controle da progressão miópica, e aí depois ela acabou migrando para a lente de contato porque ela faz equitação. E aí o óculos dela atrapalhava, né, na hora de saltar e tudo mais. E aí, com a lente de contato ela teve muito mais liberdade para praticar o esporte. Então, E a partir de que idade esses tratamentos podem ser utilizados? Existe uma idade mínima para isso? Na verdade, assim, como eu disse, os estudos foram feitos com crianças de 8 a 16 anos, tanto a lente de contato quanto as lentes ópticas, né, as lentes de óculos, porém, não existe assim, se você tiver uma conversa com um familiar e quiser iniciar antes disso, não tem problema, desde que seja uma conversa entre a família, né, e o médico e o paciente. Eu tenho crianças a mais nova que eu tenho que começou a usar lente de óculos de controle da miopia foi com 4 anos, tá? E aí o que vai influenciar essa decisão é também o histórico familiar, é a progressão do grau. Então, se é uma criança muito pequena, que já tem um grau muito fora, né, do padrão para a idade, tem um histórico de uma mãe alta míope ou um pai alto míope, e aquela família tem possibilidade de entrar já com algum recurso, por que não? Não é? E a atropina, ela também é um recurso que pode ser utilizado a partir dos 5 anos de idade, mas hoje, depois de 2022, a gente tem optado por deixar a atropina para entrar como um adjuvante. Então, por exemplo, tem uma criança que está usando já um óculos de controle da miopia, mas ainda assim o grau está aumentando fora do esperado, apesar de todos os esforços de controle e tudo mais. Então, aí a gente associa a atropina nesses casos. Tá? Por que hoje a gente deixa para associar se precisar? Quando é que você vê essas situações? Então, para aqueles casos que a gente vê que tem um difícil controle, a gente deixa para associar, né, caso precise, porque a atropina, ela tem, vamos dizer assim, os pais preferem geralmente a lente de óculos por acharem um tratamento menos invasivo, e tem uma questão também, a atropina, ela tem que ser pingada, eu falo assim para os pacientes, tem que pingar religiosamente, então toda noite tem que pingar. Se você não for muito regrado, pinga um dia, esquece 2, não vai ter o efeito desejado. Né? E depois tem uma outra questão, que na hora da retirada, no final do tratamento, ela pode dar um efeito contrário, um efeito rebote e voltar a aumentar o grau. Já as lentes novas de controle de miopia não têm esse efeito rebote. A gente vê que tudo é custo-benefício, né? Uma coisa é uma criança que eu estou lidando aqui de 4 ou 5 anos com 5, 6 graus de miopia, outra coisa é um adulto
que está evoluindo devagarzinho ali também com 5, 6 graus, né? Como ela mesmo falou, Sim, você mesmo falou, quanto antes aparece a miopia, pior, né? Digamos assim, um prognóstico. com Então, tudo certeza, tem que porque ser avaliado, conversado de acordo com o histórico familiar, né? Condições da família de fazer o esporte ao ar livre, né? Tudo isso tem que ser avaliado em conjunto, gente. tudo. E para adulto, tem alguma que vocês tenham mais, digamos assim, melhor resposta? Né? Que existe também a questão da lente de contato que você dorme, né? Que é a ortoceratologia, que a gente Ah, não é usa em, verdade, não falei da em ortocera. criancinha muito, a gente usa mais para a galera da adolescente, né? Os adolescentes Sim, e os adultos. sim. É, a Me diz, ortocera, que é essa lente, a desculpa. orta capota para a galera mais velhinha. É, mas é uma opção super bacana, né? Que os adultos que estão aí, puxa, eu quero me livrar dos meus óculos e tudo mais, é uma opção incrível, né? Porque é uma lente que você põe, dorme e acorda sem precisar dos óculos. Isso é muito, muito, muito legal. Qualquer lente de contato é bem libertador, né? Eu digo assim. E Também graças a acho. Deus, os óculos também ajudam muito as crianças que estão ali naquela fase inicial, que não têm Sim, condições às vezes, ainda de usar uma lente de contato, e sim. vão auxiliar bastante, É, né? e para os adultos, adolescentes, por exemplo, eu tenho muitos adolescentes usando, tem alguns casos de pacientes usando a lente de contato que eu falei de controle de miopia, e para adulto, por exemplo, que está se preparando para fazer a cirurgia de correção do grau, é uma opção interessante também, né? Porque ainda mais se for um paciente com um grau muito alto, que não vai querer um óculos talvez muito grosso, muito pesado, né? Já que essas lentes de controle de miopia, como elas são muito voltadas para as crianças e adolescentes, são lentes fabricadas no material inquebrável, né? São feitas em policarbonato. Por enquanto, a gente só tem elas disponíveis no poli. E o policarbonato, ele é um material ultra resistente, porém a lente acaba ficando um pouquinho mais espessa. Então, se é um paciente que tem um grau muito alto, a gente tem que conversar sobre isso, né? Escolher uma armação adequada, não muito grande, para disfarçar um pouco a borda, né, a espessura na borda da lente. Tem alguns detalhes aí que a gente gosta de orientar para o paciente. E a última pergunta, se eu quero te falar, que é sempre uma pergunta que aparece, né, pelo parte dos pais em geral. A miopia, uma vez que ela já existe, né? A gente sabe que os tratamentos aí vão evitar a progressão, né? Vão diminuir a velocidade de progressão, na verdade, que é o termo correto que a gente chama. É, Tá? Tem como ela diminuir, ela voltar, zerar, digamos assim, sem ser cirurgicamente, né? Cirurgicamente a gente sabe que tem, uhum. mas sem ser cirurgicamente, vai voltar? Zerar não, né? A gente sabe que, por exemplo, na ortocerato, o paciente dorme, Ela já diz tudo, né, gente? dorme com a lente, faz uma modela, né? Infelizmente não, né? Oi, Cris? Então, o que que a gente. Não, eu estou dizendo assim, infelizmente não tem nenhum É, tratamento que faz a miopia sumir, seria gente. É só maravilhoso, cirurgia né? mesmo. Eu acho que essa pode ser a Mesmo nossa voltar, a próxima criança etapa de parando, pesquisa aí. poxa, seria maravilhoso, né? Não necessitar obrigatoriamente da cirurgia para voltar, né, a reverter É, esse é, grau que a criança ou o adolescente desenvolveu. E é. daí a necessidade do controle realmente da progressão, né? Então, não esperar a miopia progredir muito para iniciar o tratamento correto, Quanto ou antes para pegar iniciar. mais do filho, né, com relação a telas. O negócio é a gente evitar do problema acontecer. É. Mesmo a ortoceratologia, o resultado dela é no dia seguinte. Você ficou sem usar lente 2, 3 dias, vai voltar tudinho. Uhum, Então, não é uma cura, né? É é, só uma adequação da córnea para que. é. Às vezes, Cris, a gente observa, né? Porque essas. Então, assim, hoje a gente faz um controle de miopia é, de 6 em 6 meses. Então, essas crianças, esses pacientes que estão usando algum controle, né, alguma forma de controle da miopia, são vistas pelo oftalmologista de 6 em 6 meses, fazendo a refração, né, o exame de grau estático, aquele que pinga o colírio, fica com a pupila super dilatada, né, a gente precisa desse exame dilatado. E também a gente controla através do exame que é a biometria, né? Que é um exame que faz a medida do tamanho do olho. Lembra que eu falei lá no começo, né? Que o olho do míope é um olho grande, cresceu além do esperado. Então a gente vai acompanhando também essa questão da biometria. E às vezes, desculpa, às vezes
a gente vê alguma pequena mudança, assim, né, no diâmetro do olho, coisa de 0,01 milímetro, ai, deu um pouquinho menos, mas, assim, é margem de erro, na verdade, né, porque reduzir mesmo o tamanho do olho, isso não tem como, mas a gente tem como controlar e realmente evitar uma progressão acelerada, evitar chegar num grau muito alto. E uma outra coisa que a gente tem que só lembrar para os pacientes, mesmo quem faz a cirurgia, eu operei, não sou mais míope, mais ou menos, né? Não tem o grau ali, mas só que o fundo de olho continua sendo um fundo de olho de míope, que tem que ser monitorado anualmente. Monitorização continua normal, gente. Seu olho continua míope, só está sem grau. Né? Recado final, Silvia, que a gente já até ultrapassou, porque esse assunto realmente rende muito. A gente fica, às vezes, horas conversando. Recadinho final para os nossos, aí, o pessoal que está assistindo, para o nosso público. Bom, não deixem de levar seus filhos, né, ao oftalmologista anualmente, independentemente da idade. E é legal que, então, agora vocês sabem, né, que a gente tem hoje esses recursos aí para realmente evitar que a gente chegue nessa progressão que a gente falou aí de 2050, nós temos até metade da população de míopes. Então, temos recursos para a gente não chegar nessa situação grave. E é isso, fazer Eu queria agradecer, fazer prevenção, né? Isso que é importante, gente. A gente sempre trabalha com prevenção. Prevenir ainda é o melhor remédio. Exatamente, com certeza. Eu queria muito te agradecer, Silvia, a participação. Igual eu falei, esse assunto é super extenso, daria várias e várias lives aqui. É verdade, é verdade. Tá? Algumas perguntas que chegaram com a gente não conseguiu responder. A gente vai estar respondendo, tá? No nosso Instagram, ou então no pessoal da pessoa que perguntou, das pessoas que perguntaram. Queria convidar você que viu a nossa live ou que não conseguiu ver inteira, vai estar aí no ar, no nosso Black, tá? Então, envie para todo mundo que você conhece, todo mundo que você acredita que precise enxergar um pouquinho com outro olhar a miopia, né? E é isso, queria agradecer demais. Semana que vem temos nova live. Doutora Silvia, sempre muito bem-vinda. Vai ser um prazer em outras oportunidades estar aqui você com a gente. Muito obrigada, Cris e Soblack, pelo convite. Espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês e fico à disposição também para qualquer dúvida. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até, obrigada.